A noite estava especialmente fria, daquelas que fazem a gente querer apenas o conforto de um cobertor e uma xícara de chá quente. Para Henrique, um homem de 36 anos, o frio do lado de fora não era nada comparado ao vazio que sentia por dentro. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Sua conta bancária era o sonho de muitas pessoas, fruto de anos de dedicação exclusiva aos negócios da família. Ele possuía carros luxuosos, um apartamento enorme no bairro mais nobre e roupas feitas sob medida. Mas quando ele colocava a cabeça no travesseiro, o silêncio do seu quarto era ensurdecedor. Naquela mesma noite, a poucos quilômetros dali, a realidade era brutalmente diferente. Laura, uma jovem de 27 anos, tentava se aquecer de qualquer maneira. Ela estava sentada no chão de cimento, encostada na parede de um prédio comercial, com as pernas encolhidas junto ao peito. Laura puxava um cobertor fino e desgastado sobre os ombros, tentando bloquear o vento cortante. A fome apertava seu estômago com uma dor aguda que ela já conhecia bem demais. Fazia mais de 24 horas que ela não comia nada além de um pedaço de pão duro. Enquanto Laura lutava para sobreviver a mais uma madrugada nas ruas, Henrique estava terminando um jantar que mais parecia uma reunião de negócios. Ele estava em um restaurante muito elegante, sentado de frente para os pais. A comida era excelente, mas ele mal conseguia engolir. Você precisa de uma esposa, Henrique. A voz da mãe dele soou firme, cortando a música suave do ambiente. Ela limpou os lábios com um guardanapo de linho e o encarou com aquela expressão de cobrança que ele tanto detestava. Você já tem 36 anos e vive apenas para o trabalho. O pai de Henrique concordou, cruzando os braços sobre a mesa. Sua mãe tem razão, meu filho. Um homem na sua posição precisa de uma família estruturada para passar credibilidade. Os nossos parceiros comerciais valorizam a imagem de um homem de família. Henrique respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras esmagando seus próprios desejos. Ele não queria um casamento de aparências ou uma esposa escolhida como se escolhe um terno para uma reunião. Ele queria amor, queria companheirismo real, algo que o dinheiro nunca foi capaz de lhe dar. Nós só queremos o seu bem e queremos netos, a mãe continuou, ignorando o silêncio do filho. Eu já até preparei uma lista com os contatos de algumas moças de famílias muito distintas. Você precisa começar a sair, Henrique. Se você que está me ouvindo agora já sentiu o peso das cobranças da família, sabe como isso pode sufocar. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Aqui nós sempre trazemos histórias de vida que nos fazem refletir sobre essas pressões que todos nós enfrentamos. Henrique pediu licença, levantou-se da mesa e deixou o restaurante antes mesmo da sobremesa chegar. Ele dispensou o motorista particular, dizendo que precisava caminhar um pouco para esfriar a cabeça. O vento gelado bateu em seu rosto assim que ele pisou na calçada. Ele começou a andar sem rumo pelas ruas iluminadas, com as mãos nos bolsos do casaco de lã. Seus passos ecoavam pelo calçamento enquanto as palavras dos pais repetiam sem parar em sua mente. Ele se sentia um prisioneiro dentro da própria vida, uma peça em um tabuleiro que ele não controlava. O centro da cidade começava a ficar vazio àquela hora da noite. As lojas de grife já estavam com as portas de aço abaixadas e o movimento de carros era pequeno. Henrique dobrou uma esquina escura, afastando-se das avenidas principais em busca de mais silêncio. Foi então que ele a viu. Havia uma pequena sombra encolhida no chão, no canto de uma calçada mal iluminada. Henrique costumava passar direto por situações assim, com o coração endurecido pela rotina apressada. Mas algo naquela cena o fez parar de repente. Talvez fosse a forma como a moça tremia sob o cobertor ralo, ou o jeito como ela tentava se esconder do mundo. Henrique ficou ali, parado a alguns metros de distância, observando a respiração ofegante dela. Uma onda de compaixão invadiu o peito dele, um sentimento genuíno que ele não sentia há muito tempo. Ele olhou ao redor
e viu uma pequena padaria que ainda estava aberta do outro lado da rua. Sem pensar duas vezes, ele atravessou a via e entrou no estabelecimento humilde. O cheiro de café fresco e pão recém-saído do forno trouxe um pouco de conforto ao ambiente. Por favor, me veja 2 cafés bem quentes, pães de queijo e um misto quente caprichado. Henrique pediu ao atendente. Ele pagou a conta e pegou as sacolas de papel que irradiavam calor. Com cuidado, ele voltou para o lado da rua onde a jovem estava encolhida. Laura ouviu passos se aproximando e encolheu-se ainda mais, temendo que fosse alguém querendo expulsá-la dali. A rua à noite é um lugar cruel, cheio de perigos para uma mulher sozinha. Ela apertou os olhos, torcendo para que a pessoa apenas passasse direto. Boa noite. Uma voz masculina soou suave e respeitosa, um pouco acima dela. Laura abriu os olhos lentamente e viu os sapatos de couro caros antes de olhar para cima. Havia um homem alto e bem vestido parado ali, segurando sacolas de papel que cheiravam a comida de verdade. Eu vi que você está aí no frio, Henrique continuou, mantendo uma distância segura para não assustá-la. Eu trouxe um pouco de comida e um café bem quente. Você aceita? Laura hesitou por um longo momento. A desconfiança era a sua maior defesa nas ruas, sua única armadura contra as maldades do mundo. Mas o cheiro do pão quente foi mais forte do que o medo, e o estômago dela roncou alto. Por que você está me dando isso? Ela perguntou. A voz de Laura era fraca e rouca por causa do vento gelado. Porque ninguém deveria passar frio e fome em uma noite como esta. Ele respondeu com sinceridade, abaixando-se para colocar as sacolas perto dos pés dela. Meu nome é Henrique. Pode comer tranquila, eu não vou te fazer nenhum mal. Ele deu alguns passos para trás e encostou-se em um poste de luz, abrindo o próprio copo de café. Laura observou a atitude dele com curiosidade. Lentamente, ela esticou a mão suja de fuligem e pegou o copo de papel fumegante. O calor passou para as mãos dela instantaneamente. O primeiro gole do café doce e quente desceu pela garganta de Laura como um abraço reconfortante. Ela fechou os olhos por um segundo, saboreando aquele pequeno milagre. Em seguida, ela abriu a sacola e começou a comer o pão com uma vontade desesperada. Henrique observava a jovem comer em silêncio. Ele notou que, apesar da sujeira no rosto e das roupas esfarrapadas, ela tinha traços delicados. Os olhos dela eram grandes e expressivos, carregando uma tristeza profunda e madura. Qual é o seu nome? Henrique perguntou suavemente, depois que ela terminou o primeiro pão. Laura. Ela respondeu baixinho, limpando a boca com as costas da mão. Eu me chamo Laura. É um nome muito bonito, ele disse, dando um pequeno sorriso. Faz muito tempo que você está vivendo nas ruas, Laura. A pergunta tocou em uma ferida aberta. Ela abaixou a cabeça, sentindo um nó se formar na garganta. Laura não nasceu nas ruas. Ela tinha uma casa, uma história e sonhos que foram destruídos por escolhas difíceis e perdas irreparáveis. Fazem alguns meses. Ela mentiu um pouco, não querendo entrar em detalhes sobre a sua vida. A vida dá voltas muito cruéis às vezes, moço. Um dia você tem um teto, no outro você não tem ninguém por você. Aquelas palavras bateram fundo no coração de Henrique. Ele, que tinha dezenas de pessoas ao seu redor todos os dias, também sentia que não tinha ninguém por ele de verdade. Apenas pessoas interessadas no seu dinheiro, no seu sobrenome e no que ele podia oferecer. De repente, um pensamento completamente absurdo cruzou a mente de Henrique. Foi uma daquelas ideias que surgem do desespero e da exaustão mental. Ele olhou para Laura, para a forma como o mundo a havia descartado e pensou na pressão sufocante dos seus próprios pais. Se você gosta de acompanhar nossas histórias e está gostando dessa conversa, por favor, deixe um curtir neste vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a levar essas reflexões para mais pessoas que precisam ouvir. E me conte nos comentários de qual estado você está nos acompanhando hoje.
Henrique continuou olhando para ela, o plano maluco ganhando forma na sua cabeça. Seus pais queriam uma esposa, queriam uma mulher para exibir nos jantares de sociedade. Eles queriam controlar a vida dele até o último detalhe. E se ele assumisse o controle do jogo? E se ele levasse para casa alguém que não pertencesse àquele mundo vazio e superficial, alguém que precisasse de ajuda tanto quanto ele precisava de paz? Laura, Henrique chamou, a voz agora um pouco mais séria, carregada de uma determinação repentina. Ela olhou para ele, abraçando os joelhos. Eu tenho um problema muito grande na minha vida agora, e acredito que você também tenha os seus. Ela soltou uma risada amarga e fraca. Você acha? Eu estou sentada no chão gelado, comendo comida doada. Meus problemas são enormes. Eu sei que parece estranho o que vou dizer, ele continuou, aproximando-se um pouco mais e agachando-se para ficar na mesma altura que ela. Mas eu estou disposto a fazer um acordo com você, um acordo que pode tirar você das ruas ainda esta noite. Os olhos de Laura se arregalaram. O medo voltou a tomar conta dela, fazendo com que ela encolhesse os ombros. Ofertas fáceis na rua costumam ter preços terríveis, preços que se paga com a própria alma. O que você quer de mim? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu não tenho nada de valor, moço. Eu não faço certas coisas por dinheiro. Não é nada disso. Henrique se apressou em dizer, percebendo o pavor nos olhos dela. Por favor, me escute. Meus pais estão destruindo a minha paz, exigindo que eu me case imediatamente com alguém da alta sociedade. Eu não aguento mais essa pressão. Ele respirou fundo, olhando nos olhos assustados da jovem. O coração dele batia acelerado pela loucura que estava prestes a propor. Eu quero te fazer uma proposta. Finja ser minha namorada. Finja que é a mulher que eu escolhi para estar ao meu lado. Henrique disse de uma vez, as palavras saindo firmes na noite fria. Eu te darei uma casa segura, roupas limpas, comida e tudo o que você precisar. Você só precisa me ajudar a enganar a minha família por um tempo. Laura fixou o olhar em Henrique, tentando encontrar algum traço de deboche nos olhos dele. A proposta era completamente absurda, algo saído de um filme irreal que não combinava com a frieza das ruas. Mas o homem à sua frente parecia incrivelmente sério e desesperado pela própria liberdade. Você enlouqueceu, ela murmurou, apertando o copo de café vazio entre as mãos sujas. Pessoas como você não levam pessoas como eu para dentro de casa. Seus pais vão perceber a mentira no primeiro minuto de conversa. Henrique sorriu, um sorriso pequeno, mas muito sincero. Meus pais só enxergam o que querem enxergar nas pessoas. Se eu colocar roupas elegantes em você e disser que você é herdeira de alguma família do interior, eles vão acreditar. O vento soprou mais forte pela calçada, fazendo Laura tremer violentamente debaixo do cobertor ralo e rasgado. O frio estava entrando em seus ossos, e a perspectiva de passar mais uma noite desprotegida ali era assustadora. Ela olhou para a rua escura e depois para o rosto daquele homem desconhecido. Eu não vou encostar em você, Laura, ele garantiu, percebendo a hesitação e o medo dela. Você terá o seu próprio quarto, a sua própria chave e espaço. Será estritamente um acordo comercial entre nós dois. O silêncio reinou por alguns segundos, interrompido apenas pelo som distante da sirene de um carro. A mente de Laura trabalhava rápido, pesando os perigos da noite e as poucas opções que a vida cruel lhe dava. A promessa de uma cama quente e um banho era uma tentação quase irresistível naquele momento. Tudo bem, ela disse finalmente, a voz quase sumindo misturada ao barulho do vento gelado. Eu aceito o seu acordo por agora, Henrique. Mas, se você tentar qualquer coisa estranha comigo, eu vou embora no mesmo segundo. Henrique assentiu com a cabeça, sentindo um alívio inesperado tomar conta do seu peito apertado. Ele estendeu a mão firme para ajudá-la a se levantar do chão duro e gelado de cimento. Laura hesitou por um momento, sentindo vergonha da poeira escura em suas próprias mãos. Mas ela segurou a mão dele,
sentindo o calor reconfortante daquele gesto simples e humano. As pernas dela estavam dormentes pela posição prolongada, fazendo com que ela cambaleasse levemente para o lado. Henrique a amparou com total respeito, sem demonstrar nenhum sinal de nojo ou incômodo. Meu carro está estacionado a algumas quadras daqui, ele explicou suavemente, caminhando devagar para acompanhar o ritmo frágil dela. Vamos até lá em segurança. O aquecedor do veículo vai ajudar você a se sentir um pouco melhor. A caminhada noturna até o carro foi silenciosa e cheia de pensamentos confusos e intensos para ambos. Quando chegaram ao veículo luxuoso, Laura sentiu um aperto no estômago, uma sensação aguda de não pertencer àquele lugar. Os bancos de couro perfeitamente macios e o cheiro de limpeza contrastavam dolorosamente com a sua realidade diária. Se você já teve que tomar uma decisão muito difícil na vida, impulsionada apenas pela necessidade de sobreviver, sabe como o coração aperta nessas horas. Aproveite para compartilhar este vídeo com aquela pessoa que sempre te apoiou nos momentos de incerteza e medo. Compartilhar boas histórias de superação ajuda a fortalecer os nossos laços de amizade com quem a gente ama. Henrique ligou o carro em silêncio e o ar quente começou a circular pelo interior do veículo fechado. Laura afundou no banco largo do passageiro, fechando os olhos enquanto o calor envolvia o seu corpo tão castigado. Ela se sentia flutuando no ar, anestesiada pela mudança brusca de temperatura e de esperança. Durante o trajeto noturno até o apartamento luxuoso, nenhum dos dois disse uma única palavra. Henrique estava focado no trânsito calmo, mas sua mente não parava de repassar a loucura gigantesca que acabara de cometer. Ele estava levando uma desconhecida vulnerável das ruas diretamente para a sua intimidade mais profunda. O edifício onde Henrique morava era extremamente imponente, com vidros espelhados e uma portaria de mármore impecável. Ele desceu a rampa para a garagem subterrânea, evitando os olhares naturalmente curiosos dos porteiros da noite. Laura encolheu-se no banco de couro, tentando se fazer invisível aos olhos do mundo externo. Eles pegaram o elevador privativo e silencioso que dava acesso direto ao apartamento espaçoso dele. Quando as portas metálicas se abriram, Laura perdeu a respiração por um longo e pesado instante. O lugar era maravilhoso, iluminado de forma elegante, com móveis modernos caros e uma vista deslumbrante das luzes da cidade. No entanto, o apartamento parecia gelado e sem vida, como uma vitrine de loja chique que ninguém habita de verdade. Não havia pequenos porta-retratos familiares, plantas verdes ou qualquer objeto simples que indicasse que uma pessoa real vivia ali. Era um reflexo muito perfeito do vazio emocional que habitava o coração cansado do seu dono. "Bem-vinda ao meu lar", Henrique disse calmamente, tirando o casaco grosso e pendurando-o em um cabideiro polido no hall de entrada. "Sinta-se em casa e à vontade. Eu sei que é muita informação para absorver agora, mas você está completamente segura." Laura ficou paralisada perto da porta principal, com muito medo de sujar o tapete claro felpudo com os seus sapatos bastante gastos. Ela olhou para as próprias roupas cheias de pequenos rasgos e sentiu uma onda de vergonha profunda a invadir. O pouco de orgulho que ela tentava manter nas calçadas parecia desmoronar ali, sob aquela iluminação branca e perfeita. "Eu vou sujar tudo isso", ela murmurou baixinho, apertando os braços finos ao redor do próprio corpo tenso. "Eu não deveria estar pisando aqui, Henrique. Isso foi um erro muito grande de nós dois." "Não diga uma coisa dessas", ele respondeu de forma pontual, caminhando até ela com um olhar bastante compreensivo e sereno. "Sujidade do chão sai facilmente com água quente e sabão. O que realmente importa é que você não vai dormir ao relento esta noite." Ele a guiou cuidadosamente por um corredor muito largo até o lindo quarto de hóspedes da casa. O cômodo era maior do que qualquer casa inteira onde Laura já havia morado, com uma cama imensa e lençóis brancos muito impecáveis. Havia também uma porta alta de madeira que levava a um banheiro incrivelmente espaçoso.
Tem toalhas bem limpas ali dentro e produtos novos. Henrique apontou amigavelmente para o banheiro claro. Eu vou procurar algumas roupas limpas minhas que possam servir em você apenas para dormir esta noite. Tome um banho bem quente e demorado, sem ter nenhuma pressa. Laura apenas assentiu com a cabeça, com os olhos pesados e cheios de lágrimas que ela teimava orgulhosamente em não deixar cair. Quando Henrique saiu do quarto e fechou a porta com suavidade, ela finalmente desabou no chão acarpetado. O choro dela foi muito silencioso, misturando um forte alívio, medo crônico e uma gratidão que ela não sabia como explicar. O banho longo foi um verdadeiro ritual de purificação para sua alma e corpo. A água quente escorrendo com força pela sua pele lavou não apenas a poeira escura das ruas, mas um pouco do peso cruel dos últimos meses. Ela esfregou os braços até ficarem ligeiramente avermelhados, querendo apagar no ralo todas as marcas invisíveis de dor. Quando ela finalmente saiu do banheiro limpo, enrolada em uma toalha bastante felpuda, encontrou um conjunto de moletom dobrado cuidadosamente sobre a cama. As roupas largas de Henrique ficaram imensas no corpo dela, mas o cheiro de amaciante suave era o melhor perfume do mundo. A cama macia quase a engoliu assim que ela deitou a cabeça no travesseiro de plumas. Pela primeira vez em meses a fio, Laura não precisava ficar em alerta para proteger os seus pertences ou a própria integridade física. O cansaço extremo venceu o medo irracional e ela adormeceu em pouquíssimos minutos. Na manhã seguinte, a luz brilhante do sol invadiu o quarto espaçoso através das frestas das cortinas pesadas. Laura acordou assustada e ofegante, não reconhecendo o teto claro maravilhoso acima de si. Levou alguns segundos lentos para que a memória viva da noite anterior voltasse, trazendo consigo um frio na barriga. Ela levantou devagar da cama e saiu do quarto aconchegante em passos cautelosos e silenciosos. O cheiro maravilhoso de café sendo passado na hora inundava o corredor, guiando-a até a cozinha clara e bem equipada. Henrique estava sentado tranquilamente à mesa de vidro, lendo algumas notícias na tela do celular. Ele usava uma roupa casual simples, parecendo muito diferente do executivo sério da noite passada. Ao perceber a presença silenciosa de Laura no ambiente, ele levantou os olhos atentos e deu um sorriso leve. Ela parecia uma pessoa completamente nova, com o rosto descansado e os cabelos penteados para trás. Muito bom dia, ele cumprimentou educadamente, levantando-se devagar para puxar uma cadeira confortável para ela. Eu fiz um café forte e encomendei algumas coisas gostosas da padaria do bairro. Sente-se aqui comigo, por favor. Laura sentou-se com muita timidez, olhando para a mesa incrivelmente farta de pães frescos, frutas coloridas e queijos diversos. Era uma visão de tirar o fôlego, mas o estômago apertado dela estava embrulhado de puro nervosismo. O acordo noturno parecia muito mais intimidador sob a luz clara do dia. Você dormiu bem durante a noite? Ele perguntou de maneira gentil, servindo uma xícara de café fumegante para ela. Foi a melhor noite de sono seguida que eu tive em muitos meses. Ela admitiu aliviada, pegando a xícara quente com as duas mãos trêmulas. Muito obrigada por tudo, Henrique. De verdade. Não precisa me agradecer por algo básico, ele respondeu com uma sinceridade tocante. Nós temos um acordo firme, você se lembra? Nós vamos simplesmente ajudar um ao outro. O silêncio calmo se instalou entre os dois enquanto tomavam o café saboroso da manhã. Era um silêncio muito menos desconfortável do que o vivido na calçada gelada, mas ainda carregava o peso de muitas dúvidas não ditas. Henrique queria muito saber sobre a história dela, mas não queria parecer invasivo ou julgador. Como nós vamos realmente fazer isso funcionar na frente deles? Laura quebrou o silêncio subitamente, indo direto ao ponto de tensão. Seus pais são pessoas ricas, exigentes e influentes na sociedade. Eu sou apenas uma mulher comum que perdeu absolutamente tudo. Henrique apoiou os cotovelos fortes na mesa limpa, olhando muito fixamente para o rosto dela. Nós vamos construir uma história sólida e inquebrável, Laura.
Vamos dizer a eles que nos conhecemos em uma viagem tranquila, em um lugar calmo. Eles vão querer saber em detalhes sobre a minha família de sangue, sobre os meus estudos e carreira. Ela pontuou firmemente, a preocupação muito evidente no tom de voz. Eu não tenho como esconder o meu passado doloroso para todo sempre. Nós vamos explicar que você rompeu o contato com a sua família por causa de brigas irreconciliáveis. Ele sugeriu prontamente, pensando o mais rápido que podia. O que, de certa forma prática, é um motivo muito plausível no meio corporativo em que eu vivo. Laura olhou fixamente para a própria xícara sobre a mesa, as memórias amargas do passado voltando como uma maré pesada. A verdade inegável é que a história real dela não envolvia grandes heranças ou brigas por fortunas gigantescas. Envolvia muita confiança ingênua quebrada e um orgulho teimoso que a impediu de pedir socorro no momento crucial. Eu tinha um emprego bom e uma vida estável. Ela começou a relatar baixinho, sem ter coragem de olhar nos olhos dele. Eu trabalhava todos os dias em um escritório fechado de contabilidade. Tinha um apartamento alugado muito pequeno, mas que era o meu porto seguro. Henrique prestou total atenção, guardando cada sílaba dolorosa na memória. Ele percebeu de imediato que ela falava muito bem, com um vocabulário perfeitamente correto e uma dicção admirável. Aquele pequeno grande detalhe facilitaria demais o convívio inicial com a sua família tão crítica. Eu apenas confiei na pessoa completamente errada. Laura continuou a falar, a dor viva refletida em seus olhos castanhos marejados. Um homem charmoso com quem eu achava piamente que iria me casar e formar uma família feliz. Ele usou o meu nome limpo para fazer empréstimos gigantescos e depois desapareceu no mundo. As palavras carregadas de peso e decepção preencheram todo o ambiente da cozinha luxuosa. Ela suspirou profundamente, tentando controlar a respiração para não deixar a forte emoção dominar a sua voz calma. Eu perdi o meu emprego por causa do estresse contínuo, perdi o apartamento e a vergonha paralisante não me deixou voltar para o interior humilde e pedir ajuda aos meus pais velhos, ela confessou com dor. Quando eu finalmente percebi o desastre financeiro, a calçada da rua era o único lugar de graça que me restava. Muitas vezes em nossas jornadas, a nossa grande vergonha e o nosso orgulho nos impedem de pedir socorro vital às pessoas que mais nos amam. Se você costuma acompanhar sempre os vídeos inspiradores do canal, sabe que sempre falamos sobre o perdão interno e sobre deixar a teimosia de lado. Não esqueça de deixar o seu comentário aberto, contando o que você acha dessa atitude de esconder os problemas da família. Henrique ouviu a revelação triste com um forte aperto dentro do peito. Não era de forma alguma uma história de crime pesado ou de vícios destrutivos, como grande parte das pessoas costuma julgar ao ver quem dorme nas ruas. Era uma trágica história de pura decepção amorosa, algo terrível que poderia acontecer com qualquer um. Eu sinto demais por tudo o que você passou sozinha, Laura. Ele disse com carinho, a voz grave carregada de muita empatia sincera. Mas eu faço questão de te dizer uma coisa muito importante agora. A partir do dia de hoje, você nunca mais precisa sentir vergonha de quem você é. Ele se inclinou um pouco mais para a frente sobre a mesa de vidro, passando enorme confiança através do seu olhar profundo. A determinação dele era algo totalmente contagiante para a alma machucada dela. Laura sentiu uma faísca de esperança genuína reacender lentamente dentro do coração. Pela primeira vez em anos, alguém prestava atenção de verdade na essência dela. Nós vamos sair logo hoje à tarde para comprar roupas totalmente novas para você. Henrique anunciou animado, já fazendo dezenas de planos na cabeça estrategista. Roupas lindas que combinem perfeitamente com a nova história que vamos contar a todos. Vamos a um salão. Vamos cuidar da sua autoestima. Henrique, por favor, isso vai custar uma verdadeira fortuna. Ela protestou timidamente, bastante assustada com a ideia de gastar muito dinheiro de uma vez. Eu não posso me dar o luxo de aceitar tudo isso assim.
Considere isso apenas como um investimento no nosso próprio negócio provisório, ele respondeu com um sorriso leve no rosto, tentando amenizar a forte tensão. Meus pais astutos não podem desconfiar de absolutamente nada na sexta-feira. Você precisa parecer totalmente confortável. A simples ideia de entrar caminhando em lojas caríssimas e salões de beleza de elite deixava Laura completamente apavorada. Ela estava muito acostumada a passar rápido pelas vitrines e a ser invisível aos olhos ricos. Agora, ela seria vestida como o centro das atenções mundanas. Nós temos um jantar familiar com eles no próximo final de semana à noite. Henrique revelou seriamente, o tom de voz ficando um pouco mais duro e preocupado. Vai ser o nosso primeiro grande teste de fogo na sociedade. Até a data chegar, vamos passar muitas horas do dia juntos para nos prepararmos. O coração ferido de Laura disparou no peito. O tempo era muito curto para aprender a fingir tão bem, pertencer a um mundo fechado que a havia ignorado a vida inteira. Mas, ao levantar a cabeça e olhar para Henrique, ela percebeu nitidamente que ele estava tão apavorado com as cobranças quanto ela. Os dois estavam de mãos dadas naquela imensa loucura do destino. Eram apenas duas pessoas magoadas tentando encontrar uma saída de emergência da própria tristeza. O pacto sigiloso foi então selado ali mesmo, entre xícaras de café quente e promessas silenciosas de proteção mútua. A tarde daquele mesmo dia trouxe uma realidade que Laura ainda custava a acreditar. Henrique a levou até uma região da cidade repleta de lojas de grife e calçadas impecáveis. As vitrines brilhavam com roupas e sapatos que custavam muito mais do que ela já havia ganhado em toda a sua vida. Laura andava com os ombros encolhidos, sentindo que todos ali sabiam de onde ela realmente vinha. O contraste entre as ruas frias e o interior daquelas lojas perfumadas era gritante demais para a sua cabeça. As vendedoras olharam para as roupas largas e gastas de Laura com uma reprovação silenciosa e cruel. Elas não disseram uma única palavra ofensiva, mas o olhar de julgamento cortou a alma da jovem como uma faca afiada. Henrique percebeu imediatamente o desconforto e tomou a frente da situação com a sua postura firme. Nós precisamos de um guarda-roupa completo para minha noiva, Henrique anunciou com uma voz que não admitia recusas. Peças casuais elegantes, vestidos de jantar e sapatos do melhor conforto possível. Quero que ela seja tratada com o máximo de excelência que vocês puderem oferecer. A palavra noiva fez o coração de Laura errar uma batida e as vendedoras mudarem de atitude no mesmo segundo. A antipatia deu lugar a sorrisos largos e uma atenção quase sufocante. Elas trouxeram taças de água com gás, chás aromáticos e começaram a desfilar tecidos finos pelo salão principal. Laura foi guiada para um provador espaçoso forrado com veludo e espelhos imensos. Quando ela vestiu a primeira peça, um vestido de linho em tom pastel, os seus olhos encheram de lágrimas. Não pela roupa em si, mas pela lembrança dolorosa da mulher que ela costumava ser antes de perder tudo. Ela tocou o próprio reflexo no espelho frio, encarando o rosto que começava a perder a expressão de puro pânico. O dinheiro tinha o poder assustador de transformar como o mundo enxergava o valor de um ser humano. Se você já sentiu na pele o peso do julgamento das pessoas apenas pela sua aparência ou condição financeira, sabe como isso dói. Aproveite este momento de reflexão para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Nós trazemos histórias que mostram que o verdadeiro valor de alguém nunca está nas roupas que veste, mas sim no caráter que carrega no peito. As compras duraram a tarde inteira e resultaram em muitas sacolas de papel elegante. Henrique pagou tudo sem nem olhar para os valores, tratando aquilo como uma simples formalidade necessária. Em seguida, ele a levou a um salão de beleza muito discreto e famoso por atender à alta sociedade. Laura passou pelas mãos de vários profissionais que lavaram, cortaram e hidrataram os seus cabelos castanhos com extremo cuidado. O resultado final foi de tirar o fôlego de qualquer pessoa que a visse sair daquela cadeira.
Os cabelos de Laura agora caíam em ondas suaves e brilhantes sobre os seus ombros delicados. As unhas estavam feitas e a pele do rosto ganhou uma hidratação profunda que devolveu o rubor natural às suas bochechas. Quando ela encontrou Henrique na sala de espera, ele precisou de alguns segundos longos para conseguir piscar novamente. Você está absolutamente deslumbrante. Ele elogiou de forma sincera, levantando-se devagar para admirar a transformação. Eu sempre soube que havia uma mulher linda escondida debaixo daquele cobertor ralo e da poeira da rua. Laura sentiu o rosto esquentar de vergonha, abaixando a cabeça em um gesto de extrema timidez. Ela não estava acostumada a receber elogios de forma tão gentil e respeitosa de um homem. O coração dela sentiu um calor diferente, uma faísca de algo que ela havia jurado nunca mais sentir na vida. Ela apenas agradeceu baixinho, acompanhando os passos dele de volta para o carro estacionado. Os dias seguintes foram de intenso treinamento e convivência dentro do apartamento silencioso e espaçoso de Henrique. Eles passavam horas sentados no sofá da sala de estar, bebendo chá quente e repassando cada detalhe da falsa história de amor. Eles precisavam saber de cor as respostas para as perguntas venenosas que os pais dele fariam no jantar de sexta-feira. Henrique contou sobre a sua infância rigorosa, cheia de tutores particulares e com pouquíssimo afeto verdadeiro. Ele relatou como o pai, um homem de negócios implacável, nunca o deixou ser uma criança livre para brincar e errar. A mãe sempre foi obcecada pelas aparências, exigindo que o filho fosse um troféu perfeito para ser exibido nas festas de gala. Laura ouvia cada palavra com o coração apertado, compreendendo a origem daquela tristeza profunda nos olhos dele. Por sua vez, Laura também compartilhou pequenas partes do seu passado que não machucavam tanto ao serem lembradas. Ela falou sobre o cheiro de bolo assando na casa da sua avó no interior e sobre o seu gosto antigo por ler livros clássicos. Henrique prestava atenção em cada pequeno movimento das mãos dela enquanto ela falava. Ele começou a perceber que aguardava ansiosamente por aquelas conversas noturnas no fim de cada dia cansativo de trabalho. A intimidade forçada começou a se transformar em uma amizade muito genuína e acolhedora entre os dois. A casa dele, antes fria e completamente vazia de emoções, agora tinha um som suave e uma presença iluminada. Laura preparava refeições simples e caseiras, enchendo os cômodos com o cheiro de comida de verdade e afeto. Henrique se pegava sorrindo sozinho no escritório da sua empresa, pensando no momento em que abriria a porta de casa. Mas o tempo não perdoa ninguém e a sexta-feira do temido jantar familiar chegou rápido demais. Laura passou o dia inteiro sentindo um nó doloroso no estômago, incapaz de comer qualquer coisa no almoço. Ela sabia que aquele jantar seria um tribunal silencioso onde cada palavra sua seria dissecada e julgada. O medo de cometer um erro e arruinar o plano de Henrique deixava suas mãos frias e trêmulas. Para essa noite tão importante, Henrique havia escolhido um vestido azul marinho de corte impecável e tecido nobre. Quando Laura saiu do quarto de hóspedes vestida e pronta, ela parecia ter nascido para frequentar os salões mais finos. O vestido realçava a sua elegância natural e o colar de pérolas discreto no pescoço completava a imagem de sofisticação exigida. Henrique a esperava na sala principal, usando um terno escuro feito sob medida. Respire fundo e não tenha medo de nada. Henrique pediu suavemente, caminhando até ela e oferecendo o seu braço firme como apoio. Você não está indo para um campo de batalha desprotegida. Eu estarei exatamente ao seu lado durante cada segundo daquela noite, Laura. Ela segurou o braço dele, sentindo a força reconfortante que emanava daquele pequeno contato físico. O trajeto até a mansão dos pais dele foi marcado por um silêncio pesado e cheio de grande ansiedade. O carro luxuoso deslizava pelas ruas largas do bairro mais rico e exclusivo da cidade inteira. Os muros altos cobertos por eras verdes começaram a aparecer, indicando que estavam muito perto do destino final. A fachada da mansão era intimidante,
com grandes pilastras brancas e um jardim que parecia ter sido desenhado com régua e compasso. O motorista da família abriu as grandes portas de ferro trabalhado e os dois caminharam lentamente pela escadaria principal. O coração de Laura batia com tanta força que ela temia que Henrique pudesse escutar as batidas através do paletó. Um mordomo, vestido de forma impecável, abriu a porta dupla de carvalho e os anunciou no saguão. A mãe de Henrique era uma mulher altiva, com os cabelos loiros perfeitamente alinhados e um colar de diamantes reluzente. O pai estava de pé perto de uma grande lareira decorativa, segurando um copo de cristal com uma bebida envelhecida. Os olhos dos dois se voltaram para Laura como faróis de busca, analisando cada pequeno centímetro da jovem de cima a baixo. A atmosfera do salão ficou instantaneamente gelada, sem nenhum pingo de calor humano ou acolhimento familiar. Muitas famílias vivem debaixo de um teto cheio de luxo e coisas materiais caríssimas, mas falta o ingrediente principal, que é o amor e o perdão. Se você acredita que uma família de verdade se constrói com respeito e muito diálogo, deixe o seu comentário abaixo. Escreva de qual cidade você está assistindo a esse vídeo agora. Nós adoramos saber até onde as nossas reflexões estão chegando. Então esta é a misteriosa mulher que roubou o coração do nosso filho tão ocupado. A mãe disse com um tom que beirava a ironia afiada. Ela não estendeu a mão para cumprimentar Laura, apenas indicou com um gesto leve o sofá da sala de estar para que se sentassem. Henrique nos fez uma grande surpresa com essa notícia repentina de um relacionamento tão firme e sério. Boa noite a todos, Laura disse com uma voz controlada, lembrando de manter o queixo reto e a postura elegante. É um enorme prazer finalmente conhecer as pessoas de quem o Henrique me falou tantas vezes durante nossos encontros. O pai de Henrique deu um gole lento na sua bebida e se aproximou da mesa de centro feita de mármore importado. Eu confesso que nunca ouvi o seu sobrenome nos nossos círculos de convívio social, minha jovem. Ele comentou de forma seca e bastante direta. Sua família atua em qual área de mercado atualmente? Nós conhecemos grande parte das pessoas de influência da nossa vasta região. O interrogatório inicial havia começado muito antes mesmo da comida ser servida na mesa de jantar principal. Henrique apertou a mão de Laura sutilmente, um sinal invisível de encorajamento para que ela lembrasse do roteiro ensaiado. Ela respirou fundo de forma imperceptível, encarando os olhos julgadores daqueles dois estranhos muito poderosos. A coragem que ela havia aprendido a ter nas calçadas frias voltou ao seu peito como uma armadura invisível. A minha família prefere uma vida muito mais reclusa e distante dos grandes centros urbanos e eventos sociais da capital, Laura respondeu com uma calma impressionante. Eu decidi trilhar o meu próprio caminho independente muito cedo, buscando a minha autonomia financeira longe das amarras antigas da minha família no interior. A mãe de Henrique ergueu uma das sobrancelhas perfeitamente desenhadas, não parecendo totalmente convencida com a resposta evasiva e muito polida. Uma atitude muito moderna e ousada para uma mulher. Ela comentou em um tom que poderia ser interpretado como ofensa sutil. Mas um bom casamento exige certas raízes e garantias de estabilidade muito mais profundas que apenas uma atitude independente. O jantar foi formalmente anunciado e todos se dirigiram para uma sala de refeições que mais parecia um salão de castelo antigo. A mesa era gigantesca, forrada com toalhas de renda e talheres de prata pesada, que brilhavam sob os lustres de cristal. O silêncio durante os primeiros pratos servidos era tão cortante que apenas o som delicado dos garfos e facas se destacava no ambiente. Laura mastigava a comida requintada mecanicamente, sentindo os olhares constantes sobre a sua maneira de se portar à mesa. Você tem a intenção de abandonar o seu trabalho e se dedicar integralmente às causas filantrópicas como nós costumamos fazer? A mãe voltou a atacar durante o prato principal da noite. Uma esposa na posição do Henrique precisa ser uma anfitriã perfeita e estar disponível para os nossos eventos de classe. Foi nesse momento preciso que algo dentro de Laura mudou profundamente e de forma irreversível.
Ela olhou para o rosto exausto de Henrique, lembrando de todas as vezes que ele disse se sentir um peão no tabuleiro dos pais. O roteiro que eles haviam ensaiado por dias, de repente, pareceu muito pequeno e insuficiente para lidar com tanta arrogância junta. Ela decidiu parar de recuar e resolveu falar a partir do que ela realmente acreditava sobre a vida real. Com todo o respeito que a senhora merece, eu acredito que o papel de uma esposa vai muito além de organizar bons jantares festivos e aparecer em colunas sociais da cidade. Laura disse de forma firme e clara. Eu pretendo ser a companheira que escuta as dores do Henrique quando a porta de casa se fecha, o abraço que traz paz depois de um dia de pressão imensa. O silêncio que se seguiu na sala de jantar foi pesado e totalmente ensurdecedor. Henrique parou de comer no mesmo instante e olhou para Laura com os olhos ligeiramente arregalados de surpresa. Os pais dele trocaram um olhar muito rápido e carregado de um incômodo bastante claro e inegável. Ninguém jamais havia ousado responder de maneira tão sentimental e humana em uma casa onde o afeto sempre foi tratado como um tabu. O amor não se mede pelas garantias de estabilidade financeira que as duas partes podem oferecer na hora de assinar os papéis do cartório. Laura continuou a falar de forma corajosa, os olhos brilhando com uma intensidade emocional enorme. Ele se prova nos momentos de extrema fraqueza, no companheirismo calmo das horas mais comuns e rotineiras. E é exatamente isso que eu escolhi construir ao lado do filho de vocês todos os dias. A mãe de Henrique engoliu seco, um brilho de desconforto real surgindo no fundo dos seus olhos calculistas. A verdade dolorosa daquelas palavras simples expunha o grande vazio do casamento dos próprios donos da casa. O pai de Henrique pigarreou secamente, tentando recuperar o controle daquela conversa que havia escapado totalmente do escopo financeiro que ele desejava. O jantar prosseguiu com uma tensão silenciosa e palpável até a tão aguardada hora da sobremesa. Quando a porta do carro luxuoso finalmente se fechou e eles deixaram a rua arborizada da mansão, Laura soltou a respiração presa de uma única vez. Ela afundou as costas no banco de couro confortável e fechou os olhos apertados, sentindo o corpo inteiro tremer com o alívio imediato e puro. A tensão contida nos ombros e no pescoço começou a dar lugar a um cansaço mental muito profundo e verdadeiro. Eu devo ter arruinado todo o nosso plano principal com a minha falta de controle na hora da fala. Ela sussurrou de forma bastante culpada, sem abrir os olhos exaustos. Eu peço 1000 desculpas, Henrique. Eu não consegui decorar as respostas padrão quando vi o jeito frio como eles tratam a sua vida e as suas emoções. Eu me senti invadida por uma vontade imensa de te defender de tudo aquilo que você sempre sofreu em silêncio. Henrique encostou o carro no meio-fio de uma rua deserta e tranquila, desligando o motor e se virando para olhar completamente para ela. O rosto dele não demonstrava qualquer sinal de raiva, fúria ou desapontamento pelo que acabara de acontecer. Muito pelo contrário, ele carregava uma expressão de puro alívio e de uma admiração silenciosa que Laura não soube identificar de primeira. O silêncio confortável no veículo escuro trazia uma paz enorme depois da tempestade vivida dentro da mansão. Laura, você conseguiu fazer em apenas algumas horas o que eu tentei fazer a minha vida inteira, sem nenhum sucesso real e prático. Ele declarou com uma voz que tremia levemente de emoção. Você obrigou os dois a calarem as exigências cruéis e escutarem sobre o que realmente importa nessa vida passageira. Nenhuma noiva rica com sobrenome tradicional teria a imensa coragem de falar sobre paz e amor daquela forma brilhante e transparente. As palavras dele tocaram o coração cansado dela como uma brisa suave, após um dia de calor sufocante e pesado. Laura abriu os olhos devagar e encontrou o olhar escuro e profundamente terno de Henrique voltado para si. Não havia mais fingimento, atuações ensaiadas ou acordos noturnos na calçada fria entre eles dois naquele instante isolado.
A barreira invisível e protetora que os mantinha em mundos distantes havia acabado de desmoronar por completo dentro do carro. Henrique tocou a mão dela que repousava no banco de forma leve, um gesto carregado de um significado totalmente novo para ambos. A farsa que criaram para enganar a família inteira dele estava muito perto de se tornar a coisa mais verdadeira que os dois já haviam experimentado em suas vidas solitárias. E a noite escura lá fora continuava calma, ignorando completamente as grandes tempestades emocionais que tomavam conta de dois corações feridos dispostos a recomeçar. O caminho de volta para o apartamento de Henrique foi preenchido por um sentimento de paz que nenhum dos dois conhecia. As luzes da rua passavam rapidamente pelas janelas fechadas do carro e iluminavam o rosto calmo de Laura. Ela olhava para fora de forma pensativa, sentindo que o peso do mundo havia saído das suas costas cansadas. Henrique dirigia com as mãos firmes no volante de couro, mas a sua mente estava voando longe dali. Ele repassava cada palavra corajosa que ela havia dito na frente dos seus pais opressores durante a sobremesa. Aquele teatro inventado por ele na rua escura estava desmoronando para dar lugar a algo muito profundo e verdadeiro. Quando eles finalmente cruzaram a porta de entrada do apartamento espaçoso, o silêncio os abraçou de forma muito diferente. Não era mais aquele vazio gelado e solitário que Henrique sentia antes dela chegar em sua vida tão turbulenta. O lugar agora tinha a essência doce de uma mulher forte que havia mudado tudo com a sua simples presença. Laura tirou os sapatos finos de salto alto e suspirou fundo, sentindo os pés doerem um pouco depois de tantas horas. Ela caminhou até o sofá macio da sala e sentou de forma relaxada, fechando os olhos amendoados com certa exaustão. Henrique tirou o paletó escuro e sentou ao lado dela, mantendo uma distância muito respeitosa e cautelosa. "Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim nesta noite difícil", ele disse com a voz baixa e carregada de emoção pura. "Você me defendeu de uma forma que ninguém nunca teve a coragem de fazer na minha frente. Você me fez enxergar que eu não preciso aceitar aquela frieza para o resto dos meus dias." Laura abriu os olhos devagar e virou o rosto para olhar profundamente dentro dos olhos escuros dele. Havia uma gratidão imensa brilhando no olhar castanho dela, uma conexão que dispensava qualquer palavra muito elaborada. Eles eram apenas duas almas machucadas encontrando um abrigo quente uma na outra contra as tempestades da vida. Se você também acredita que o verdadeiro amor nasce nos momentos de maior vulnerabilidade e proteção mútua, não deixe de se inscrever no nosso canal. Nós sempre trazemos histórias que aquecem o coração e nos fazem acreditar na força do recomeço. Ative o sininho agora mesmo para não perder nenhuma das nossas narrativas emocionantes que postamos por aqui. Os dias que se seguiram ao grande e temido jantar familiar trouxeram uma mudança sutil, porém definitiva, na rotina dos dois. O acordo financeiro e frio que os uniu na calçada escura foi completamente esquecido por ambas as partes envolvidas. Henrique já não via Laura como uma simples peça de um jogo arriscado contra as exigências dos seus pais. Ele acordava todas as manhãs com uma vontade imensa de ver o sorriso iluminado dela logo no momento do café. Laura preparava a mesa com muito carinho, conhecendo exatamente a quantidade de açúcar que ele gostava na sua xícara quente. Esses pequenos gestos diários construíam uma ponte de afeto inquebrável entre os seus corações calejados. A luz do sol matinal parecia brilhar de uma maneira diferente através das janelas imensas da sala de jantar principal. Eles conversavam sobre as notícias do dia com uma intimidade que casais levam muitos anos para conseguir construir plenamente. A barreira invisível do medo e da desconfiança havia sido derrubada sem que nenhum dos dois fizesse qualquer esforço doloroso. Durante as tardes longas em que ele estava na grande empresa da família, a saudade batia forte e ritmada no peito. Henrique se pegava olhando para a tela do celular iluminada, desejando mandar uma mensagem apenas para saber como ela estava em casa.
Ele sorria sozinho no meio de reuniões importantes com investidores, lembrando do som da risada contagiante dela. O trabalho exaustivo, que antes era sua única e triste rota de fuga, agora parecia apenas um obstáculo chato. Ele contava as horas arrastadas no relógio de pulso caro para poder voltar ao seu verdadeiro refúgio de paz. A ideia de que alguém aguardava o seu retorno enchia a sua alma de uma alegria infantil e muito pura. Laura também sentia uma transformação enorme e curadora acontecendo dentro do seu próprio peito antes machucado. Ela passava as horas vagas do dia cuidando das plantas novas do apartamento lindo e lendo os livros da enorme biblioteca dele. A segurança inquestionável daquele lar devolveu a ela a dignidade que as ruas cruéis haviam roubado sem a menor piedade. Ela costumava parar em frente ao grande espelho do corredor e encarar o próprio reflexo com bastante atenção e calma. O rosto desenhado pelo sofrimento deu lugar a bochechas coradas e um brilho de esperança na íris escura dos seus olhos. A ferida da humilhação financeira ainda existia na memória, mas não sangrava mais como antes de conhecer Henrique. Quando a noite caía lentamente sobre a cidade e a chave dele girava na fechadura da porta principal, o coração dela acelerava de pura alegria. Eles preparavam o jantar juntos, conversando sobre amenidades da vida e dividindo histórias bonitas do passado mais distante. A cozinha luxuosa virou o cenário perfeito para a cura de duas pessoas que achavam que não sabiam mais amar ninguém. O cheiro de temperos frescos inundava o espaço claro, misturando-se com o som de músicas suaves que eles colocavam para tocar baixinho. Henrique descobriu um gosto enorme por ajudar nas tarefas domésticas mais simples, apenas para ficar perto dela. O simples ato de secar a louça ao lado da mulher amada era infinitamente melhor do que fechar contratos milionários de trabalho. Muitas vezes, nós passamos a vida inteira procurando a felicidade em lugares muito errados ou em coisas materiais caríssimas. Se você concorda que as coisas mais preciosas da nossa jornada são os momentos simples ao lado de quem amamos, curta este vídeo agora mesmo. O seu apoio constante nos ajuda a continuar espalhando mensagens de esperança e superação por todos os cantos. Em uma dessas noites muito tranquilas de domingo, enquanto assistiam a um filme clássico na sala de estar, a proximidade inevitável falou mais alto. Laura estava sentada no tapete felpudo e macio, encostada de forma relaxada nas pernas de Henrique. Ele acariciava os cabelos sedosos dela com os dedos compridos, sentindo o perfume suave de lavanda que ela usava na pele. A televisão exibia imagens em preto e branco, mas a verdadeira cena de cinema acontecia ali mesmo no chão quente da sala. Ela virou o rosto levemente para cima e os olhares atentos dos dois se cruzaram no meio da penumbra aconchegante. O tempo pareceu parar completamente naquele exato milésimo de segundo decisivo para suas vidas solitárias. Henrique aproximou o rosto de forma muito devagar, com um medo enorme de assustar ou de quebrar aquela magia invisível e frágil. Laura não recuou nem um único milímetro, sentindo a respiração quente e ofegante dele tocar a pele macia do seu rosto calmo. O mundo externo e as suas cobranças pararam de existir naquele pequeno espaço, protegido onde apenas os dois respiravam. Os lábios deles finalmente se encontraram em um beijo extremamente suave, delicado e cheio de muitos medos antigos sendo superados. Foi um encontro de almas perdidas na imensidão da solidão que finalmente acharam o caminho mais bonito de volta para casa. Uma onda de calor reconfortante invadiu o peito de Laura, espantando qualquer vestígio de frio que ainda habitasse a sua memória machucada. O beijo aprofundou lentamente, carregando consigo todas as palavras de amor sincero que eles ainda não tinham coragem de pronunciar em voz alta. As mãos dele desceram para segurar o rosto dela com uma ternura infinita e protetora, como se ela fosse feita de puro cristal. Quando se separaram para buscar o ar, Henrique encostou a testa na dela, fechando os olhos e respirando muito fundo. Laura sorriu baixinho de olhos fechados.
sentindo o próprio coração bater em um ritmo alegre e acelerado que ela havia esquecido que existia. A partir daquela noite incrivelmente mágica, eles passaram a viver como um casal verdadeiro, unido e profundamente apaixonado pela companhia um do outro. A farsa imposta pelo desespero ficou no passado como um pequeno detalhe engraçado da forma incomum como o destino operou. Eles caminhavam de mãos dadas pelas calçadas dos parques bonitos da cidade, sem o menor medo dos olhares curiosos de terceiros desconhecidos. Henrique sentia que havia voltado a respirar normalmente depois de passar mais de 3 décadas sufocado pelas altas expectativas alheias. O sorriso fácil e sincero tomou conta das feições antes tensas do empresário cobiçado e cobrado por todos. Mas a vida costuma testar as nossas maiores alegrias quando menos esperamos e de formas que não conseguimos prever com facilidade. A felicidade genuína e visível deles estava sendo observada de muito perto por olhos nada amigáveis e repletos de rancor acumulado. A mãe de Henrique nunca engoliu as respostas corajosas e desafiadoras que Laura deu sem medo durante o desastroso jantar de apresentação. O instinto controlador e elitista da matriarca, Rica, gritava que havia um grande segredo obscuro escondido por trás daquela moça tão misteriosa e firme. Inconformada com a falta total de informações sobre a suposta família abastada de Laura, ela tomou uma atitude drástica, silenciosa e muito sorrateira. Ela se trancou no seu escritório luxuoso e abriu o seu caderno exclusivo de contatos poderosos da alta sociedade local. Ela contratou um investigador particular muito caro, totalmente discreto e bastante experiente para vasculhar cada mísero detalhe do passado da jovem mulher. O detetive engravatado recebeu ordens severas e um cheque em branco para não deixar nenhuma pequena pedra sem ser virada na sua busca diária. A missão dele era encontrar qualquer mancha na biografia perfeita que havia sido contada pelo casal apaixonado durante a refeição. Se você conhece alguém que já sofreu demais com as interferências maldosas de familiares dentro de um relacionamento amoroso, envie este vídeo para essa pessoa guerreira. Compartilhar experiências parecidas nos faz perceber com muita clareza que não estamos sozinhos nas nossas grandes lutas diárias por paz. Deixe o seu comentário logo abaixo e escreva qual conselho você daria para um casal que passa por fortes julgamentos familiares hoje em dia. Durante 2 longas semanas inteiras, o investigador seguiu as poucas pistas disponíveis e cruzou dezenas de dados em sistemas de busca muito avançados. Ele viajou até o interior e descobriu facilmente que não existia nenhuma família rica e influente que correspondesse à bela história relatada. Aos poucos, e de forma implacável, a dura realidade dos últimos e dolorosos meses de Laura começou a aparecer nos papéis oficiais impressos. O detetive reuniu fotografias antigas da vida modesta dela, tristes registros de despejo por falta de pagamento e até mesmo imagens nítidas de câmeras de segurança. As últimas imagens gravadas mostravam Laura dormindo em calçadas muito frias, encolhida com cobertores finos e recebendo pouca comida de doações na madrugada escura. Era exatamente o prato cheio de destruição que a mãe arrogante de Henrique tanto desejava saborear para arruinar o casal. A matriarca exigente recebeu o envelope pardo grosso e pesado em suas mãos com um sorriso vitorioso, perverso e cruel no rosto bem cuidado. Ela se sentou na sua poltrona cara e espalhou vagarosamente os documentos tristes e as fotos impressionantes sobre a sua grande mesa de mogno maciço. Ela sentia um prazer totalmente sombrio e doentio em estar certa a respeito das suas piores desconfianças sobre a nora inaceitável. O seu filho único e herdeiro estava profundamente envolvido com uma mulher que não tinha absolutamente nada de valor para oferecer em termos de poder ou dinheiro. Ela pegou o telefone prateado e ligou imediatamente para o marido assustado, exigindo que ele cancelasse as reuniões e voltasse da empresa para casa naquele exato momento.
Quando o pai furioso de Henrique viu as provas explícitas espalhadas, o rosto marcado dele ficou vermelho de pura raiva e imensa indignação cega. Eles não podiam permitir de maneira nenhuma que uma moça vinda diretamente da miséria das ruas manchasse o nome forte e impecável da família na sociedade exigente. O plano de separação imediata foi traçado ali mesmo, sem a menor piedade e sem pensar no estrago emocional que causariam no próprio filho que só buscava ser feliz. Eles juntaram todos os papéis incriminadores de volta na pasta de couro e ordenaram que o motorista preparasse o carro para saírem. Enquanto isso, a tarde ensolarada de sábado no apartamento espaçoso de Henrique estava sendo perfeita e cheia de boas risadas leves ecoando na cozinha clara. Ele estava tentando de forma muito desajeitada ensinar Laura a preparar um prato sofisticado que havia aprendido em uma antiga viagem de negócios. Ela ria de forma gostosa da total falta de habilidade dele em cortar os legumes no tamanho miúdo e exato exigido pelo livro de receitas aberto sobre a pia. O clima de intenso romance e alegre descontração foi brutalmente e friamente interrompido pelo toque insistente, contínuo e agressivo da campainha da porta principal. Henrique secou as mãos molhadas em um pano de prato limpo com rapidez, estranhando bastante a visita barulhenta e inesperada naquele horário tranquilo de fim de semana. Ele caminhou despreocupado até o hall de entrada arrumado, sem fazer a menor ideia da enorme tempestade violenta que o aguardava logo do outro lado da madeira polida. Quando ele puxou a maçaneta e abriu a porta pesada, encontrou os seus próprios pais parados no corredor com expressões muito duras e carregadas de ódio evidente. A mãe segurava a pasta de couro escuro nas mãos apertadas com força, mantendo o queixo muito erguido de forma altiva e extremamente arrogante. O pai impaciente empurrou a porta com força bruta, entrando no apartamento sem pedir nenhuma licença ou permissão ao filho, que agora era um homem adulto e dono do lugar. Nós viemos acabar de uma vez por todas com essa imensa palhaçada que você insiste em chamar de relacionamento maduro, Henrique. O pai esbravejou com a voz grossa, trovejando pela sala. Nós sabemos perfeitamente e com todas as provas quem é essa mulherzinha oportunista que você colocou para morar dentro da sua própria casa. Laura saiu da cozinha assustada e confusa com os gritos tão altos e agressivos, parando paralisada no meio do corredor ao ver os pais dele em pé ali. O coração fragilizado dela gelou instantaneamente de medo, como se o vento cortante e frio das madrugadas nas ruas tivesse voltado a soprar dentro da sua alma cansada. A expressão terrível de nojo da mãe de Henrique, direcionada a ela como uma flecha, era algo que machucava fundo até os ossos mais íntimos. Existem momentos terríveis na nossa trajetória em que o nosso passado bate com força à porta e nós sentimos uma vontade imensa de fugir para muito longe para não sofrer novamente. Se você já precisou enfrentar os seus medos de frente e com coragem para defender a sua própria história de vida, deixe um comentário contando como você superou essa fase dura. Compartilhar a sua grande força ajuda muito a acolher as pessoas que estão passando por uma situação parecida e dolorosa agora mesmo. A brincadeirinha de muito mau gosto finalmente acabou, minha jovem dissimulada. A matriarca falou destilando puro veneno, jogando a pasta pesada de couro de forma ríspida sobre a mesa de centro. As dezenas de fotos de Laura dormindo na calçada e os documentos tristes de despejo pularam e se espalharam pela superfície fria de vidro liso. Você achou mesmo na sua imensa ingenuidade que poderia enganar pessoas da nossa classe alta com aquela sua historinha barata de mulher de negócios e independente? Henrique olhou fixamente para as terríveis fotografias espalhadas em desordem e sentiu o sangue ferver nas suas veias com uma intensidade avassaladora que ele nunca conheceu. Ele não sentiu nenhuma vergonha pelo passado dela, sentiu apenas uma necessidade visceral e incontrolável de proteger a mulher que iluminava os seus dias.
Ele deu 2 passos muito largos e parou feito uma muralha bem na frente de Laura, criando um escudo humano forte para protegê-la daquela grande maldade gratuita. A postura rígida e corajosa dele era incrivelmente firme e não demonstrava nenhum pequeno sinal do filho submisso e covarde que ele costumava ser diante das pressões no passado. Como vocês tiveram a audácia e a enorme falta de caráter de mandar investigar a vida privada da mulher que eu tanto amo? Henrique perguntou com a voz embargada de raiva e fúria contida. Isso é de uma baixeza moral e de uma crueldade sem tamanho que eu nem consigo descrever com palavras justas para vocês dois. Nós fizemos o que era estritamente necessário para proteger de golpistas o grande patrimônio financeiro e a imagem limpa da nossa querida família. O pai retrucou friamente, cruzando os braços de forma defensiva. Você perdeu completamente o juízo ao recolher uma moradora de rua fedorenta e tentar nos empurrar de forma covarde como se fosse alguém do nosso elevado nível. Essa mulher sem eira nem beira não passa de uma aproveitadora profissional buscando vida mansa e fácil nas suas costas largas. Cada palavra extremamente cruel e preconceituosa, proferida pelo homem muito rico, era como uma facada violenta no coração, já tão machucado e remendado de Laura. As lágrimas doloridas começaram a rolar pelo rosto pálido dela de forma muito silenciosa e incontrolável, enquanto a velha vergonha ia tomando conta de todo o seu corpo que tremia. Todo o pavor sufocante que ela havia esquecido nos últimos e felizes meses voltou a dominar a sua mente com uma força avassaladora e capaz de destruir qualquer alegria. Eu nunca pedi um único e mísero centavo do sujo dinheiro de vocês para sobreviver. Laura conseguiu falar bem baixinho, a voz trêmula de pranto cortando o ambiente pesado e tenso de forma corajosa. Eu perdi tudo o que eu tinha construído com suor por confiar de olhos cegos em uma pessoa que era incrivelmente ruim, mas eu juro que nunca perdi o meu grande caráter ou a minha honestidade. A mãe enfurecida de Henrique soltou uma risada ruidosa e totalmente debochada que ecoou de forma fantasmagórica e assustadora pela sala bem iluminada do enorme apartamento. Caráter bonito de pobre não compra o nosso grande respeito e não sustenta de forma alguma um império financeiro sólido, construído em décadas de trabalho muito duro. Você nunca pertenceu a este lugar maravilhoso, e muito menos tem o direito de fazer parte da vida de luxo do meu único filho. Quem decide com clareza quem pertence ou não à minha própria vida, agora sou apenas eu e mais ninguém no mundo. Henrique gritou muito alto, apontando o dedo indicador firme na direção dos próprios pais chocados. Eu passei longos 36 anos abaixando a minha cabeça frustrada e engolindo a seco todas as absurdas exigências frias que vocês me impuseram como lei. Eu me tornei aos poucos um homem triste, muito vazio e que só conhecia a solidão, o trabalho compulsivo e a pressão mental de forma constante. Ele respirou muito fundo, tentando arduamente controlar o peito aflito que subia e descia rapidamente com a enorme explosão de fúria represada há décadas na sua garganta apertada. A Laura me salvou de forma doce de me tornar uma pessoa completamente fria e sem nenhuma alma como vocês dois demonstraram ser perfeitamente agora mesmo nesta sala. Ela trouxe luz, muito amor e verdade pura para dentro desta casa enorme que sempre foi um túmulo gelado e sem vida para mim. Ouvir aquelas grandes verdades tão duras e cruas da boca do filho, antes submisso, e tão perfeito deixou os 2 idosos mais velhos completamente chocados e sem respostas iniciais. O pai autoritário de Henrique tentou argumentar novamente para manter o seu controle doentio, apontando com o dedo trêmulo para as fotos muito humilhantes jogadas sobre a mesa de vidro. Mas Henrique foi incrivelmente mais rápido do que ele, pegando todas as tristes imagens de sofrimento e rasgando o papel fotográfico com raiva em dezenas de pedaços pequenos. A história de sofrimento intenso dela não é motivo de profunda vergonha para absolutamente ninguém que tenha coração.
É motivo de orgulho gigante pela enorme força que ela tem. O herdeiro continuou firme e sem recuar um passo sequer. A única e imensa vergonha dolorosa que eu sinto neste momento é a de carregar no meu sangue o sobrenome famoso de pessoas perversas que humilham os outros pela imensa e triste falta de dinheiro. Enquanto a briga intensa e desgastante acontecia aos berros no meio da sala, Laura sentia que não conseguiria suportar mais um segundo de tanta dor cortante e de tanta exposição humilhante do seu momento de pior fraqueza. Ela acreditava piamente que o seu passado trágico na sarjeta iria destruir sem volta a relação familiar de Henrique com a família dele para todo o sempre. A grande culpa, esse sentimento tão terrível e paralisante, cegou a sua visão de forma imediata e a fez tomar uma decisão muito precipitada, guiada pelo puro desespero de amar. Em um movimento desesperado, bastante rápido e muito silencioso, ela virou as próprias costas para a confusão familiar e correu em direção ao corredor para chegar no quarto de hóspedes. Ela não pegou roupas maravilhosas e caras, nem os perfumes importados caríssimos ou os belos sapatos de grife que ele havia comprado para ela com tanto carinho. Ela apenas abriu a gaveta pequena e pegou a sua velha bolsa desgastada, que havia trazido do frio das ruas, e calçou os seus sapatos gastos e empoeirados de sempre. O mundo opulento daquelas pessoas muito influentes era cruel demais, cheio de julgamentos duros que machucavam profundamente e muito mais do que o frio terrível da madrugada escura sem cobertor. Laura caminhou sorrateiramente e com passos leves até a porta simples dos fundos da cozinha que dava acesso exclusivo para o elevador de serviço daquele prédio tão luxuoso. Ela apertou o botão metálico com o dedo indicador tremendo muito, rezando e pedindo a Deus para que a pequena cabine subisse o mais rápido possível e a levasse embora. Quando Henrique finalmente terminou de falar todas aquelas verdades entaladas, um silêncio pesado tomou conta da sala de estar. Ele respirava ofegante, sentindo o peito subir e descer após a explosão de fúria que guardou por tantos anos. A mãe dele mantinha os olhos arregalados de choque e o pai parecia ter perdido a fala diante daquela atitude firme. Henrique virou o rosto na direção do corredor, esperando encontrar o olhar assustado da mulher que ele tanto amava. Mas o corredor largo e bem iluminado estava completamente vazio e silencioso. Um frio terrível percorreu a espinha de Henrique, um pressentimento doloroso de que algo muito precioso havia acabado de escapar por entre os seus dedos. Ele ignorou a presença engessada dos pais na sala e correu desesperado em direção ao quarto de hóspedes. A porta estava escancarada e o silêncio lá dentro gritava a ausência da dona daquele espaço. Sobre a cama grande e macia estavam dobradas todas as roupas de tecidos finos que eles haviam comprado juntos naquela tarde inesquecível. O vestido azul marinho do jantar desastroso repousava perfeitamente alinhado ao lado dos sapatos de salto alto e caros. A gaveta do criado mudo estava aberta e a velha bolsa gasta de tecido não estava mais lá. Laura havia partido levando apenas a dor e a vergonha que a família dele fez questão de jogar sobre as suas costas. Henrique voltou para a sala de estar com os olhos marejados e uma expressão de dor profunda que rasgava a sua alma. Ele parou diante dos pais, que agora começavam a perceber a imensa gravidade do estrago que haviam causado com a sua maldade gratuita. A expressão de orgulho da matriarca deu lugar a um leve traço de desconforto diante do olhar destruído do próprio filho. Henrique apontou para a porta principal do apartamento com a mão firme e a voz embargada pelo choro contido. Saiam da minha casa neste exato minuto e não voltem a me procurar nunca mais. Ele disse com uma frieza cortante que assustou os dois idosos. Vocês acabaram de expulsar a única pessoa que conseguiu me fazer sorrir de verdade em toda a minha vida. O dinheiro e o sobrenome importante de vocês vão ser a única companhia triste que terão na velhice.
Se você já precisou se afastar de pessoas da própria família para conseguir proteger a sua saúde mental e a sua paz de espírito, sabe como isso dói. Aproveite este momento para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas próximas histórias. Aqui nós sempre trazemos grandes reflexões sobre as escolhas difíceis que somos obrigados a fazer para sermos felizes de verdade. Os pais dele saíram do apartamento em passos apressados e silenciosos, incapazes de argumentar contra a dor avassaladora do filho. Assim que a porta pesada bateu, Henrique pegou as chaves do carro sobre a mesa e correu para o elevador social. O coração dele batia tão forte que parecia querer rasgar o peito enquanto os andares passavam lentamente no visor digital. Ele precisava encontrar Laura antes que a noite fria e perigosa engolisse a mulher da sua vida mais uma vez. O carro esportivo cortava as ruas da cidade com uma pressa desesperada, ignorando alguns sinais amarelos pelo caminho. Henrique dirigiu direto para o centro da cidade, para a mesma calçada escura e gelada onde os dois haviam se cruzado pela primeira vez. A cada quarteirão escuro, ele diminuía a velocidade e procurava atentamente por qualquer silhueta frágil caminhando sozinha. A culpa o devorava por dentro, martelando que ele deveria tê-la protegido muito melhor da crueldade da própria família. O sol começou a se pôr no horizonte, tingindo o céu com tons tristes de laranja e roxo, enquanto a temperatura caía rapidamente. Henrique estacionou o carro de qualquer jeito perto da velha padaria e desceu correndo pela calçada de cimento frio. Ele olhou para o canto exato onde ela costumava dormir encolhida, mas o espaço estava vazio e coberto apenas por folhas secas. O desespero começou a turvar a visão do empresário, que encostou a cabeça no poste de luz e chorou como uma criança perdida. Foi então que ele ouviu um soluço muito baixo e abafado vindo do beco estreito logo ao lado da padaria fechada. Henrique enxugou o rosto rapidamente com as costas da mão e caminhou devagar na direção do som triste e solitário. No fundo do corredor escuro, sentada sobre um pedaço de papelão úmido, estava a mulher que dava sentido aos seus dias. Ela abraçava os próprios joelhos com força, chorando baixinho com o rosto escondido entre os braços finos. Laura, ele chamou com a voz rouca e cheia de uma emoção profunda que transbordou pelo ambiente frio. Ela levantou a cabeça no mesmo instante, com os olhos vermelhos e o rosto banhado por lágrimas de pura tristeza. O choque de vê-lo ali, parado no meio da sujeira do beco procurando por ela, a deixou sem qualquer reação inicial. Henrique não se importou com a poeira do chão ou com o terno caro que vestia, ajoelhando-se bem na frente dela sem pensar duas vezes. Ele segurou o rosto delicado de Laura com as duas mãos trêmulas, olhando no fundo dos olhos castanhos e assustados. Por favor, me perdoa por ter deixado que eles te machucassem daquela forma tão covarde dentro da minha própria casa. Ele implorou baixinho, encostando a testa na dela com muita delicadeza. Eu nunca mais vou permitir que ninguém neste mundo ouse levantar a voz para você ou julgar o seu passado de sofrimento. Eu não pertenço ao seu mundo de luxo e facilidades, Henrique. Ela respondeu soluçando e tentando afastar o rosto da mão dele. Eu sou apenas uma sombra envergonhada das ruas, uma mulher que perdeu o direito de sonhar com um futuro bonito. Eles têm toda a razão em querer proteger você de alguém sem valor como eu. Sempre que a vida nos joga no chão, a nossa mente costuma nos enganar, dizendo que nós não somos dignos de receber o amor verdadeiro. Se você já se sentiu pequeno diante das grandes dificuldades ou dos julgamentos cruéis da vida, curta este vídeo agora mesmo. A sua curtida ajuda o YouTube a entregar esta mensagem de superação para milhares de pessoas que também precisam voltar a acreditar no próprio valor. Não repita as mentiras cruéis que aquelas pessoas vazias disseram a você. Ele retrucou de forma firme, segurando as mãos geladas dela entre as suas mãos quentes. O meu mundo não é feito de paredes de mármore, roupas de grife ou contas bancárias repletas de números vazios.
O meu mundo inteiro passou a existir no exato segundo em que você aceitou tomar aquele café comigo nesta mesma calçada. As palavras apaixonadas e tão sinceras bateram no peito de Laura como um abraço apertado em uma noite de inverno rigoroso. Ela olhou para o rosto marcado pelas lágrimas do homem que largou todo o conforto para ir buscá-la na sarjeta sem nenhum preconceito. Não havia um pingo de pena ou de caridade vazia no olhar profundo dele, havia apenas o mais puro e verdadeiro amor. A barreira de vergonha que ela havia reerguido desmoronou completamente diante daquela prova irrefutável de afeto e cuidado. Eu te amo, Laura, Henrique declarou com todas as letras, as palavras soando como a mais bela melodia no silêncio do beco escuro. Eu amo a sua força gigantesca, eu amo o seu sorriso meigo na cozinha e amo a forma como você curou as feridas da minha alma. Vem para casa comigo, por favor. Laura deixou as últimas lágrimas de dor escorrerem pelo rosto, sentindo o alívio lavar o seu peito cansado e dolorido. Ela assentiu com a cabeça devagar e se jogou nos braços fortes dele, apertando o pescoço de Henrique com um desespero apaixonado. Ele a ergueu do chão frio com firmeza, abraçando o corpo frágil da mulher que havia escolhido para ser a sua eterna companheira de vida. Os dois caminharam abraçados até o carro esportivo, deixando o passado sombrio das ruas definitivamente para trás. Os meses que se seguiram foram de muita cura, de longas conversas noturnas e de uma construção sólida de confiança entre os dois corações apaixonados. Henrique cortou absolutamente todo o contato com os próprios pais, bloqueando números de telefone e proibindo a entrada deles no edifício onde morava com Laura. Ele assumiu o controle total da sua parte na grande empresa familiar e passou a trabalhar apenas o necessário, priorizando o seu valioso tempo em casa. O apartamento luxuoso perdeu a cara de vitrine fria e ganhou porta-retratos sorridentes, quadros coloridos e um cachorro pequeno adotado por eles. Laura voltou a estudar com o incentivo diário e amoroso de Henrique, matriculando-se em um curso de artes plásticas que sempre foi o seu maior e mais secreto sonho. A criatividade reprimida dela floresceu de maneira linda e logo a casa estava cheia de telas pintadas com cores vibrantes e cheias de vida. A dor da humilhação financeira ficou no passado como uma velha cicatriz que não doía mais, servindo apenas para lembrá-la da sua própria e imensa força interior. O sorriso de Laura agora era constante, iluminando cada canto da vida do empresário que a amava incondicionalmente. Enquanto isso, a gigantesca mansão dos pais de Henrique parecia cada dia mais opressiva, silenciosa e dominada por um vazio insuportável. A mãe dele caminhava pelos salões imensos, arrastando os chinelos caros, sentindo uma falta esmagadora e doída da presença do único filho. O dinheiro que ela tanto idolatrava e a posição social que ela defendia com unhas e dentes não serviam para aquecer a solidão das noites mal dormidas. O pai se escondia no trabalho intenso, mas a culpa silenciosa consumia o seu orgulho antigo a cada vez que olhava para a cadeira vazia de Henrique nas reuniões. O grande orgulho humano é um veneno muito silencioso que afasta as pessoas que nós mais amamos e nos condena a uma solidão muito amarga. Se você conhece alguma história real de reconciliação familiar que aconteceu depois de muito sofrimento, deixe um comentário logo abaixo. Nós adoramos ler as experiências de vocês e saber de qual cidade ou estado vocês acompanham o nosso canal todos os dias. Em uma linda tarde de domingo no parque principal da cidade, o destino resolveu testar o tempo que havia passado e a cura das feridas antigas. Henrique e Laura passeavam de mãos dadas pelas alamedas floridas, comendo algodão doce e rindo alto das brincadeiras do pequeno cachorro correndo na grama. A cena era a imagem perfeita da mais pura e genuína felicidade humana. Longe de qualquer luxo exagerado ou preocupação com o status social exigido. O empresário usava roupas simples e o seu rosto carregava uma luz de juventude e de paz que nunca havia existido antes.
Do outro lado do largo gramado verde, caminhando de forma muito lenta e abatida, os pais de Henrique pararam de repente ao reconhecer a figura do filho distante. A matriarca arrogante segurou forte no braço do marido rico, sentindo o próprio coração falhar uma batida ao ver a cena a poucos metros de distância. Eles ficaram parados como estátuas invisíveis, observando o sorriso largo e livre de Henrique, enquanto ele rodopiava Laura pelo ar em uma brincadeira infantil e solta. Nunca, em exatos 36 anos de vida, eles haviam visto o filho sorrir com tanta verdade e com tanta intensidade. O choque da grande realidade atingiu os dois idosos com a força de um furacão destruidor de certezas antigas e preconceituosas. A mulher que eles humilharam de forma tão cruel e expulsaram por ser pobre era a única pessoa capaz de fazer o filho deles verdadeiramente e imensamente feliz. Todo o império financeiro que eles construíram não valia absolutamente nada diante da paz radiante que transbordava do casal apaixonado no parque. As lágrimas de um arrependimento genuíno e esmagador começaram a rolar pelo rosto muito maquiado da mãe solitária. Nós erramos de uma forma imperdoável com o nosso próprio menino, a velha senhora murmurou com a voz embargada pelo choro sofrido, apertando a mão do marido calado. Nós fomos cruéis e cegos pelo maldito dinheiro durante a nossa vida inteira. Eu nunca o vi tão cheio de luz como ele está agora ao lado dela. O pai de Henrique engoliu a seco, sentindo o imenso nó na garganta sufocar o restinho do seu antigo orgulho de ferro. Ele assentiu com a cabeça devagar, reconhecendo pela primeira vez na sua longa vida que a sua arrogância o havia deixado na miséria afetiva mais profunda. Os dois idosos deram meia volta e caminharam de volta para o carro, sabendo que precisavam de muita coragem para tentar consertar o grande mal que haviam feito no passado. Foi na véspera do feriado de fim de ano que a campainha do apartamento de Henrique tocou de forma tímida e muito hesitante. Laura estava na cozinha terminando de assar um bolo simples de fubá, enquanto Henrique lia um livro acomodado na poltrona da sala de estar. Quando ele abriu a porta com tranquilidade, o seu rosto fechou no mesmo instante ao ver os pais parados no tapete do corredor escuro. Eles pareciam incrivelmente mais velhos, encolhidos nos próprios casacos caros e carregando expressões de profunda tristeza e imensa vergonha no olhar baixo. O que vocês estão fazendo aqui, depois de tudo o que aconteceu e da ordem clara que eu dei? Henrique perguntou com a voz dura e impenetrável, segurando a porta com firmeza para bloquear a entrada. Nós viemos pedir o perdão que nós sabemos que não merecemos receber. A mãe dele falou baixinho, as lágrimas escorrendo de forma livre e dolorida pelo rosto envelhecido. Nós vimos vocês dois no parque há algumas semanas e percebemos a enorme monstruosidade que cometemos contra a sua alegria de viver, meu filho querido. A beleza do verdadeiro perdão é que ele liberta não apenas quem cometeu o erro grave, mas tira um peso enorme das costas de quem foi machucado profundamente. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que precisa de um abraço hoje e mostre que o amor sempre encontra um caminho para curar as feridas mais difíceis da nossa vida. Enviar palavras de consolo é um gesto muito simples que pode mudar o dia inteiro de quem está sofrendo calado. Laura caminhou da cozinha até a sala, enxugando as mãos limpas em um pequeno avental florido e parando suavemente logo atrás do ombro largo de Henrique. Ela olhou para os dois idosos chorando na porta e não sentiu nenhuma raiva explosiva, nenhum desejo sombrio de vingança pelas palavras cruéis do passado amargo. O amor que ela vivia com Henrique era tão imenso e tão curador que não sobrava espaço nenhum para guardar rancores antigos ou cultivar mágoas venenosas no coração. Pode deixar eles entrarem para conversarmos com calma, meu amor. Laura pediu com a voz muito suave e compreensiva, tocando o braço tenso do noivo com infinito carinho. O passado doloroso não mora mais nesta casa há muito tempo.
Henrique hesitou por alguns segundos longos, lutando contra o próprio instinto de proteção, mas acabou cedendo diante do sorriso doce da mulher que amava. Os pais dele entraram de cabeça muito baixa, parecendo visitas completamente estranhas pisando em solo desconhecido e cheio de grandes culpas. Eles sentaram na ponta do sofá macio da sala, enquanto a mãe chorava sem nenhum controle, pedindo desculpas dezenas de vezes pela humilhação desumana que havia causado a Laura e ao filho. O pai de Henrique olhou diretamente nos olhos muito calmos de Laura e fez uma reverência de respeito que ele raramente concedia a grandes autoridades mundiais. Ele admitiu que o dinheiro cega as pessoas para os valores mais belos e fundamentais da vida passageira, e que a felicidade do seu filho era a prova viva do seu enorme e lamentável erro. A conversa durou horas a fio e foi regada a muitas lágrimas curativas de todos os lados, lavando de uma vez por todas a amargura acumulada por tantos anos tristes. O perdão foi concedido com muita graça e sem grandes exigências, abrindo as portas para um recomeço familiar totalmente diferente e pautado no respeito mútuo e necessário. O tempo provou ser o melhor dos remédios para os corações arrependidos e logo as visitas de domingo voltaram a acontecer de forma natural e cheia de muito cuidado com as palavras ditas. A mãe de Henrique aprendeu a admirar a grande inteligência sensível de Laura e a doçura infinita com que ela transformou o filho Durão em um homem cheio de pura ternura. Foi com essa imensa bênção de paz e de corações totalmente purificados que chegou o tão sonhado e aguardado dia do casamento lindo dos dois grandes amores. A cerimônia não aconteceu em salões caríssimos e fechados de hotéis de luxo, mas sim nos jardins de uma chácara maravilhosa e iluminada no interior da cidade calma. A decoração era feita de flores silvestres em tons pastéis e o som ambiente era de cordas muito suaves, tocando clássicos antigos e inesquecíveis. Laura caminhou em direção ao altar, usando um vestido branco esvoaçante e muito delicado, com os cabelos longos soltos e enfeitados com pequenas flores brancas. Ela parecia uma verdadeira pintura em movimento, arrancando suspiros de pura admiração de todos os convidados elegantes presentes no jardim verdejante. Quando Henrique a viu caminhar sorrindo na sua direção, os olhos escuros dele transbordaram lágrimas de uma gratidão gigantesca e inexplicável aos céus. Ele não via a mulher que dormia no chão frio, ele via a grande rainha guerreira que havia salvado a sua vida do abismo da total tristeza vazia. No altar enfeitado sob as árvores antigas, os pais de Henrique choravam copiosamente na primeira fileira de cadeiras brancas, finalmente entendendo o imenso valor de uma união abençoada pelo amor real e invencível. Quando Laura segurou as mãos firmes de Henrique, o brilho radiante das alianças de ouro selou o compromisso de duas almas que lutaram bravamente e venceram o enorme preconceito de um mundo fútil e cruel. O beijo longo do casal foi aplaudido com muito entusiasmo, marcando o início oficial de uma família construída na mais profunda rocha do afeto verdadeiro. Nós encerramos a nossa história emocionante de hoje com o coração quentinho e cheio de enormes esperanças na humanidade imperfeita. O destino costuma escrever as suas linhas perfeitas usando os caminhos mais tortuosos e improváveis para testar a força da nossa fé inabalável. E você que me escutou com tanta atenção até agora, responda com toda a sinceridade. Qual foi o maior obstáculo ou julgamento que o amor precisou superar na sua história de vida para vencer no final? Deixe a sua resposta carinhosa aqui nos comentários e até a próxima história.